Olá, chegou o momento de postar mais uma aula aí no canal do professor Nivaldo. E eu agradeço você que já é inscrito no meu canal. E você que ainda não inscreveu, peço para inscrever, compartilhar, deixar o joinha e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma aula. E hoje vamos falar sobre frase. Se você tem dúvida em saber o que é uma frase, como sempre, deixo a minha explicação bem resumida, bem simples, e a partir desse momento você vai aprender e nunca mais esquecer o que é uma frase. Frase é um grupo de palavras organizadas que transmitem uma ideia. Então, toda vez que você reúne palavras e elas têm sentido completo, transmitindo uma ideia, então isso é uma frase. Alguns falam assim que frase é reunião de palavras que formam sentido completo. Por exemplo, felicidades nessa nova fase é uma frase. Silêncio é uma frase. Não sei o que falar é uma frase. Então, uma palavra só pode ser uma frase, nesse sentido, né? As frases, elas são divididas em frase nominal e frase verbal. A frase nominal é quando a frase é construída sem verbos. Então, toda frase que não tiver verbo, ela é chamada de frase nominal. Olha os exemplos. Belo serviço esse seu. Nós temos aqui um adjetivo, nós temos um substantivo, nós temos um pronome, nós temos outro pronome. Não tem verbo. Trabalho digno desse pedreiro. Nós temos um substantivo, nós temos adjetivo, nós temos o pronome e nós temos outro adjetivo. Não tem verbo. Boa noite, alunos. E assim, tantas quantas você falar ou você ler que não tiver verbo, ela é chamada de frase nominal. Já a frase verbal é a frase que é construída com verbos. Então, quando a frase é construída com verbos, ela é chamada de frase verbal. Olha os exemplos. A sala de aula está quente. Nós temos aqui o verbo, ó, está. O sol anuncia um belo dia. Nós temos o verbo anunciar. É uma frase verbal. Você comprou o bolo? Nós temos o verbo comprar. É uma frase verbal. Então, toda frase que contém verbo, ela é chamada de frase verbal. Certo? As frases, elas são classificadas assim, em declarativa, interrogativa, exclamativa, imperativa e optativa. Então, nós podemos ter 5 tipos de frases. Vamos aos exemplos. A frase é chamada declarativa quando o emissor constata algum fato de maneira afirmativa. Por isso, a frase declarativa é dividida em afirmativa e negativa. Então, é afirmativa quando o emissor constata algum fato de maneira afirmativa. Veja o exemplo. Gosto de comida quente. Estou afirmando. Então, é uma frase declarativa afirmativa. Já a declarativa negativa, quando o emissor encerra uma negação. Não gosto de comida quente. Então, toda vez que o emissor encerra uma negação, a frase é chamada de declarativa negativa. Já a frase interrogativa é quando o emissor faz pergunta. Olha o exemplo. Posso beber água? Aqui é só um exemplo. Fique lembrando que toda vez que você ou alguém fizer uma pergunta, a frase é chamada de interrogativa. A frase exclamativa é quando o emissor quer manifestar emoção. Então, toda vez que o emissor, aquele que fala, ele quer manifestar emoção, esta frase é chamada de exclamativa e elas são sinalizadas com
ponto de exclamação. Olha o exemplo. Estou com muito frio. Nossa, que garota linda. Então essas orações, elas devem ser sinalizadas com ponto de exclamação, porque o emissor está manifestando emoção. A frase imperativa, quando o emissor encerra a ordem ou pedido. Alguns estudiosos classificam também conselho, quando o emissor encerra conselho. Essa oração, essa frase, é chamada de imperativa. Olha dois exemplos. Não, não pode sair. É uma ordem. Então, é uma frase imperativa. Faça a tarefa de casa. É uma frase imperativa porque está dando ordem. Vamos à última frase, chamada de optativa. Então, quando o emissor expressa desejo sobre algo. Toda vez que o emissor ele expressa desejo sobre algo, sobre alguém, então essa frase é chamada de frase optativa. Deixo dois exemplos. Que Deus te proteja. É um desejo, né? Muito sucesso nessa nova fase de vida. Então, frases desse tipo, que o emissor expressa desejo, então são chamadas de frases optativas. Até a próxima aula.